Olá, minhas amigas e meus amigos. Vitória da esquerda nas eleições municipais recentes. A esquerda foi vitoriosa. Vocês me perguntam, como a esquerda foi vitoriosa nas eleições municipais? Nós perdemos em todos os lugares. Ao contrário, ela é vitoriosa. E eu vou explicar por quê. Aguardem. Minhas amigas e meus amigos, eu venho de longe. Eu tenho 61 anos de militância na esquerda, pelo socialismo, pelo bem-estar social, pela democracia e contra o fascismo. Quando eu vejo as posições que a esquerda vem ganhando dentro do sistema brasileiro, eu fico maravilhado. Eu não embarco na onda pessimista. Eu posso ficar chateado de ver que, por exemplo, quase que o Pablo Marçal tira o Boulos do segundo turno em São Paulo. A estupidez, a mediocridade de um eleitorado ignorante, alienado, que ouve o canto da sereia capitalista, dominadora, opressiva e vota nos candidatos medíocres e estúpidos da extrema-direita, me preocuparam bastante neste domingo. Eu quase não dormi, acompanhando excitado o resultado eleitoral, quando deitei minha cabeça dava voltas. Mas apesar de tudo eu sou otimista, muito otimista em relação à esquerda. Porque, como eu digo a vocês, eu venho de longe. Eu me lembro, por exemplo, que em 1965, no Rio de Janeiro, no antigo estado da Guanabara, a esquerda não tinha nenhum candidato a governador. Como esquerda, a gente tinha que eleger e se aliar com o menos pior. Contra o corvo da Guanabara, que era o Carlos Lacerda, o fascista golpista, nós tivemos que nos aliar ao entreguista, ao fascista, ao reacionário, ao elitista, ao aristocrático Negrão de Lima, embaixador Negrão de Lima. Nós, comunistas, socialistas, progressistas, tivemos que fazer campanha para aquele crápula. Por que crápula? Negrão de Lima era o que representava o Cartola na política brasileira. Foi embaixador em Portugal durante a ditadura de Salazar, e quando os oposicionistas portugueses bateram a porta da embaixada brasileira para pedir asilo, porque Salazar estava querendo matá-los, ele mandou fechar os portões, não deixou os portugueses entrarem. Foi este homem que a esquerda teve que apoiar em 65 em oposição ao fascista Carlos Lacerda. Durante décadas no Brasil, nós tínhamos que escolher entre o sim e o sim senhor, entre o pior e o menos pior. Eu me lembro que na eleição para senador, ainda durante a ditadura, salvo engano em 78 em Salvador, a esquerda teve que apoiar para senador um sujeito escroto, um sujeito que era acusado de roubar gasolina. Ele era funcionário civil da aeronáutica e roubava gasolina da aeronáutica para o carro dele. Um tal de Clemens Sampaio. E foi neste adesista, pró-ditadura, canalha, corrupto, que nós tivemos que votar e fazer aliança em 78 em Salvador. Nós não tínhamos candidato. Durante décadas o Brasil teve que escolher entre Marechal Lott e Jânio Quadros, Juscelino Kubitschek e Juarez Távora, Adhemar de Barros e Getúlio Vargas, Brigadeiro Eduardo Gomes e Getúlio Vargas. Era sempre a direita pela direita, era o menos pior. Neste século, aliás, desde o surgimento do PT, nós começamos a ter candidatos de esquerda. A esquerda começou a ter protagonismo no processo eleitoral brasileiro. Daí meu otimismo. A gente perdeu, a gente não fez prefeitos em capitais do PT. Fizemos o PSB no Recife. Vamos fazer talvez em Porto Alegre, Maria do Rosário, do PT, e em algumas outras capitais. Não fomos hegemônicos nessa eleição municipal, mas do ponto de vista da esquerda nós fomos melhores do que nas eleições de 2020. E temos que reconstruir a esquerda, como diz Gleisi. Eu acredito, por exemplo, que certas veleidades, certos equívocos, certos momentos sociais-democratas oportunistas, de boquinha e de cargos que os caciques da esquerda profissionalmente impõem aos partidos, em detrimento do movimento de massas, em detrimento da militância, vai ter que ser revisto a partir dessas eleições de agora. Porque não dá mais, a gente não aguenta mais ver conchavos, ver situações que desvirtuam a origem dos partidos de esquerda. Mas isso é um outro assunto. O mais importante é, a gente não ganhou ainda Boulos em São Paulo, a gente perdeu várias capitais, em várias cidades o PL ganhou. Mas esse sempre foi o status quo do Brasil na minha juventude. Não mudou muita coisa. O que mudou? Mudou é que a esquerda hoje tem candidatos em todo o Brasil.
seja do PSB, do PCdoB, do PT, do PDT, do PV, mas nós temos protagonismo. Nós somos uma força hoje no Brasil que não pode ser desconhecida. A gente disputa a hegemonia em todas as eleições. O PT elegeu 5 vezes o presidente da República. E só perdemos a 6ª vez porque Lula estava na cadeia, num grande conluio que, segundo o Jucá, envolvia o STF e tudo mais, para que Lula não fosse candidato, para que Bolsonaro, a extrema-direita, pudesse ganhar a eleição. Mas há 5 vezes que o PT ganha a eleição no Brasil. Que a esquerda, mesmo que não seja uma esquerda revolucionária, mas é uma esquerda, não é a direita, que nos dá a chance de escolher candidatos de esquerda. Se a gente não tem melhor desempenho, deve ser o atraso da comunicação, deve ser o atraso de compreender as novas relações de meios de produção, como internet, influenciadores, coisa que o Marçal soube usar muito bem, e fez esse fenômeno gigantesco do crescimento do Marçal, que a gente ainda não domina, ainda estamos presos a práticas do século XIX, vender jornalzinho de esquerda de mão em mão, fazer comícios em lugares fechados, visitar comunidades estendendo a mão. A gente tem que dinamizar isso mais, mas isso é outro assunto, isso é outra parte da discussão. A discussão principal que eu quero trazer para vocês é isso. Nós somos vitoriosos neste século, no Brasil. Antes a gente não tinha que escolher. Tinha que escolher entre Adhemar de Barros ou Carvalho Pinto para governador de São Paulo. Gente, isso era um horror. O lema do Adhemar de Barros era rouba, mas faz. Carvalho Pinto era o que representava toda a indústria, a oligarquia, a burguesia de São Paulo. Nós não tínhamos candidatos. Elegemos extemporaneamente Miguel Arraes no Recife, Roberto Silveira no Rio de Janeiro, o Dória em Alagoas, mas eram coisas esporádicas, localizadas. Não havia um movimento único onde a esquerda era a mosca que caiu na sopa da burguesia no Brasil. O Partido Comunista, na clandestinidade, tinha que fazer acordos com o MDB, fazer acordos com o PSD do Juscelino, acordos com o PTB de Jango, de Getúlio, para poder eleger 1 ou 2 deputados federais em vários lugares do Brasil, clandestinos, sob o manto do MDB, para defender o direito dos trabalhadores no Congresso e no Senado. E olhe lá, hoje não, abertamente a esquerda participa do poder e disputa o poder claramente em todos os lugares do Brasil. Isso é uma vitória, gente, uma vitória histórica. Levamos décadas para chegar a este ponto, décadas, talvez um século para chegar a este ponto. Mas o tempo da história não é o nosso tempo imediato da nossa vontade. Eu quero amanhã a esquerda no poder. É uma luta constante de crescimento, de busca de hegemonia. E a gente continua nela. A gente continua a persegui-la. E mais do que nunca temos protagonista nas eleições. Se a gente não ganha, a gente chega perto. Ah, mas não ganhou. Não, a questão é que não tínhamos alternativa quando eu era jovem. Os 30 anos de idade, sem contar a ditadura militar, que a gente não podia ter nada. Era clandestino. Quem é o candidato nosso? Ah, é Domingos Leonelli na Bahia. Quem é o candidato nosso? Ah, fulano de tal em São Paulo. Era de boca piúda. Agora não, agora ó, o velhinho aqui e o velhinho aqui tem opção, e opção pela esquerda no Brasil. Compete a nós acirrar essa luta. Compete a nós usar mais e mais a militância e os meios modernos de comunicação, como as redes sociais, coisa que a direita sabe fazer muito bem. Melhorar a comunicação social do governo e do PT e de nossas lutas. Mas nós estamos presentes. Nós não desaparecemos. Todo o desejo da burguesia, da oligarquia, das classes dominantes, dos poderosos, é que era que a esquerda desaparecesse. Para isso foi dado o golpe militar de 64. Uma das razões, além de entregar o país para os Estados Unidos e de reprimir violentamente a democracia. Para isso trabalha Bolsonaro, para isso trabalha Marçal, para isso trabalhou João Dória, trabalha Tarcísio de Freitas, que a esquerda desaparece. E a gente não desaparece, a gente cresce cada vez mais. Só de termos uma alternativa de voto nas eleições e uma alternativa de discurso no Congresso Nacional claríssimo, e a defesa e a manutenção da democracia para que isso aconteça, é uma vitória gigantesca, é motivo de otimismo, não é para baixar a cabeça não.
A gente está na mesa do jogo. Antes a gente participava das migalhas que caíam das mesas das oligarquias e dos partidos de direita. Agora não. No século XXI, a esquerda brasileira está na mesa do jogo. Pode não ganhar todas as partidas, mas nos últimos tempos ganhamos as 5 presidências da República. E é esse otimismo que eu quero trazer para vocês. E se você está gostando desse vídeo, ajude o nosso canal. Muito em breve nós vamos virar um portal, ampliar ainda mais o nosso alcance. Acredito que até o final de novembro nós já estaremos com o portal no ar. Então ajude, isso tudo é despesa. Dê seu like, compartilhe, envie o Pix, olha o Pix aqui embaixo. bem-vindo@uol.com.br. Quando você clicar vai aparecer Família Oficina. É o nosso Pix. Ajude o canal. Ajude a esquerda a ter protagonismo. Ajude a imprensa alternativa, que somos nós, todos os canais, Galãs Feios, DCM, 247, Professor José, Natablian, todos nós. Ajude, colabore, envie seu Pix, ajude a nossa luta. Então, minhas amigas e meus amigos, apesar da ressaca de ver, por exemplo, o Raspa U, lá em Fortaleza, ser eleito prefeito, o sujeito foi eleito deputado federal porque raspou o fiofó, e agora é eleito prefeito que raspou o fiofó. Ou ver o Brunini, aquele canalha, aquele sabotador do Congresso brasileiro, ir para o segundo turno em Cuiabá e ganhar provavelmente a prefeitura de Cuiabá, é doloroso. Mas sempre foi assim no Brasil e era pior porque não havia alternativa à esquerda. Agora, mais do que nunca, a gente tem motivo para lutar. E isso me dá esperança e otimismo de continuarmos na luta. Na fé utópica. Mas a fé utópica de que um dia nós vamos ter um país de bem-estar social e onde os trabalhadores, em geral, estarão mais do que nunca opinando e dominando o Congresso brasileiro e buscando defender seus interesses. Portanto, minhas amigas e meus amigos, nada de estarmos para baixo, nada de depressão. Nós somos vitoriosas. Alegrias, muitas alegrias. Ninguém solta a mão de ninguém, hein?